Então, senhoras e senhores, bom dia. Gostaria aqui de iniciar esse debate sobre segurança pública e competência dos municípios nessa matéria que é tão importante e problemática, que ganhou tanta repercussão no dia de hoje, na atualidade. Inicialmente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Saulo Gonçalves Santos, sou procurador do município de Caucaia, no Ceará, e advogado. Mestre em Direito pela Unifor, Universidade de Fortaleza, professor universitário, ex-juiz de Direito e conselheiro do Tribunal, do Contencioso Administrativo Tributário do Estado do Ceará, CONAT. Para mim é uma satisfação estar aqui participando desse evento. Gostaria de agradecer ao presidente Gustavo Tavares pelo convite, a doutora Thaisa Sintra, diretora de eventos, por ter também me auxiliado e feito esse convite para a participação deste brilhante evento que está tão bem organizado pela NPM. E diante dessas apresentações preliminares, abordar esse assunto importante, atual, contemporâneo, tão palpitante aí para os municípios, que se trata justamente da capacidade dos municípios auxiliarem a União e os estados em relação à segurança pública municipal. E aí há uma possibilidade ou não, no âmbito jurídico, de como ocorrer essa colaboração. E, para tanto, a NPM fez um convite brilhante do Dr. Wilson Klippel Signani Júnior. É isso mesmo, Dr. Wilson? Não sei se eu expressei correto o seu nome. Sicognani. Sicognani. É difícil mesmo. E aí tem um vasto currículo. Vou fazer uma pequena apresentação da pessoa do Dr. Wilson Klippel, procurador do município de Gravataí, no Rio Grande do Sul, doutor em Ciências Criminais pela PUC-RS, mestre em Direito, pós-graduado em Segurança Pública, pós-graduado especialista em Segurança, Gestão de Segurança na Sociedade Democrática, especialista pela SWOT em também assuntos relacionados com a segurança em Indianópolis, nos Estados Unidos. Atualmente é diretor jurídico também da Sindiguarda do Rio Grande do Sul e presidente da FEPROMUNS, que é a Federação dos Procuradores Municipais do Rio Grande do Sul. Então, portanto, a gente está diante de uma mais capacitada autoridade para deliberar sobre o assunto. A escolha foi muito acertada e precisa no nome do Dr. Wilson, que vai aqui nos ensinar e nos abrilhantar nessa manhã de sexta-feira, do dia 26 de novembro de 2021, certamente com uma palestra muito esclarecedora, brilhante, e que nos servirá para a prática da nossa atividade jurídica como procuradores municipais. Então, seja bem-vindo, doutor Wilson, e pode começar a fazer as suas explanações para nós ouvintes que estamos aqui e escutando. Então, bom dia a todos e a todas. Doutor Saulo, é um prazer participar desse debate junto com um colega, né? Quero agradecer também o doutor Gustavo e a doutora Thaisa, né, pela condução do congresso, que está sendo muito bem realizado, né, em que pese as dificuldades da pandemia, ele está sendo de forma virtual, mas só tenho a parabenizar pela condução. A doutora Thaisa, excelente, tive outros contatos com ela, ela é sempre muito dinâmica e muito prestativa nesses eventos. A escolha dela como diretora da NPM para essa função foi muito acertada, então parabéns. Então vamos falar, para vocês entenderem, o doutor Saulo falou já do meu currículo, eu não quero falar do meu currículo, mas do meu histórico, né? Eu sou procurador do município de Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul, há 12 anos, mas eu tenho um histórico anterior como policial civil, né? E já no meu período em que eu era policial civil, já formado em Direito, né, eu já me debruçava sobre estudos de segurança pública, né? Então, as minhas especializações eu acabei fazendo naquela época, cheguei a fazer um curso na SWAT nos Estados Unidos também, uma especialização lá, não era especificamente uma especialização acadêmica, mas foi um curso preparatório lá sobre questões de dinâmica policial. E depois, quando eu entrei para o município, isso há 12 anos atrás, eu comecei a me aperfeiçoar mais na segurança pública municipal. Tanto é que o meu mestrado
foi sobre guardas municipais, no meu doutorado também sobre guardas municipais. Então, e acabei me apaixonando por essa função de segurança pública municipal, e os colegas vão entender por quê no decorrer da minha explanação. Porque o que acontece, doutor Saulo? A gente costuma a fazer um juízo sobre segurança pública de forma equivocada, né? Porque se nós perguntarmos para qualquer pessoa leiga, e muitas vezes até para policiais perguntar o que é segurança pública, né? A primeira coisa que vem na mente da gente é fazer um link entre segurança pública e polícia repressiva, ou polícia, de forma geral, né? E quando a gente pensa polícia, a gente pensa sistema carcerário. Então, essa é a linha de pensamento que toda pessoa tem quando tu fala em segurança pública. Segurança pública é polícia, polícia é sistema carcerário. Ou seja, prender o bandido, né, a pessoa, o delinquente, e colocar ele dentro do presídio, dentro do sistema carcerário. Esse sistema de policiamento, que é o policiamento repressivo, que a gente chama, né, ele é um sistema já falido no mundo inteiro, né? Os países mais desenvolvidos, e aqui eu só faço um recorte para os Estados Unidos, né, que ainda não mantém um sistema preventivo muito atuante, né? Os Estados Unidos é o país que tem a maior população carcerária do mundo, né? Mas fora os Estados Unidos, outros países mais desenvolvidos da Europa têm apostado e têm investido muito mais num outro sistema que não o da repressão, e sim o da prevenção, né? Então, a gente tem que entender, eu gosto sempre de fazer um link com a saúde, né? Qual é o melhor formato, qual é a melhor maneira de nós combatermos ou evitarmos os problemas de saúde, né? É pela prevenção. Eu faço uma vacina, eu faço algum tratamento precoce antes, eu faço alguns exames para evitar que a doença venha a acometer a pessoa. E isso sai muito mais barato e é muito mais eficiente do que eu tratar o doente propriamente dito, depois que a pessoa já está doente, né? Na segurança pública é a mesma coisa, tá? Então, por isso que eu disse, a gente tem um problema no Brasil ainda de tratar a doença com o remédio errado, que é cada vez mais equipar as polícias com viaturas, com armamento, né, colete, todo esse aparato para fazer repressão. Não que não se deva fazer isso, não é impossível não ter repressão, tem que ter a repressão, mas a gente tem que começar a mudar o foco e sair como da segurança pública como principal forma de evitar o crime, a repressão. Porque não adianta, depois que o crime aconteceu, tu prender a pessoa. Qual é o problema que está antes disso? O que motivou, o que levou algumas pessoas a irem para o crime, né? Então, o sistema de prevenção é o melhor sistema. Como é que a gente faz isso, né? Agora que eu vou começar a entrar não só na questão das guardas municipais, né? Mas também como o município pode fazer isso. Na verdade, a gente tem um ranço, primeiro, a gente tem um ranço que permaneceu na Constituição, que é esse ranço da polícia como órgão protetor estatal. Até 88, né, a gente tinha a polícia como um órgão repressivo, né, que protegia o Estado, né, para quem viveu, né, eu estou com 55 anos já, para quem viveu aquele período histórico, não na década de 80, 90, mas principalmente na década de 60 e 70, né? Quem viveu esse período vai lembrar que as polícias eram órgãos de Estado, para proteger o Estado. Quando nós, em 1988, quando a gente constitucionaliza os municípios como entes federados, né, a gente vem com uma Constituição lá, todos nós conhecemos, do artigo 5º, uma Constituição cidadã, voltada ao cidadão, né? A gente mantém um ranço do período autoritário, que é estabelecer a segurança pública no artigo 144, dentro de um título na Constituição que trata da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, eu começo com um grande problema na Constituição de 88, que é, eu tenho uma Constituição cidadã,
mas eu mantenho os órgãos de segurança pública dentro de um título que vai tratar de proteção do Estado. Tá? E mais ainda, a gente faz uma inversão, o Constituição de 88 faz uma inversão, que quando diz que as polícias militares são forças auxiliares do Exército. Isso, num período autoritário, está correto. Num período de democracia, eu teria que ter o Exército como força auxiliar das polícias. Em grandes síncopes, em distúrbios sociais, eu chamaria o Exército para auxiliar as polícias, e não ao contrário. Então, são alguns dos problemas que nós enfrentamos ainda de manter essa característica do período autoritário com relação às polícias. E por isso, por essa razão, que a gente mantém essa linha de pensamento de, quando falar em segurança pública, pensar em órgão repressivo e não pensar na repressão, na prevenção, perdão. Bom, as guardas municipais, algumas guardas municipais são centenárias, como a Guarda Municipal de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é a segunda guarda mais antiga do Brasil. Elas vêm desse período autoritário, mas elas começam a ser reformuladas, principalmente a partir da Constituição de 88, onde eu trago lá no caput 144 todos os órgãos policiais, e no parágrafo 8º eu vou estabelecer a possibilidade dos municípios terem suas guardas municipais, né? Então, é uma faculdade do município. Eu até, como eu sou diretor do Síndico de Guardas, né, às vezes o pessoal do interior do estado aqui me procura e começa a dizer, não, o prefeito tem que fazer isso, o prefeito tem que fazer aquilo. Eu digo, olha, cuidado, se o prefeito quiser, ele quer extingue a guarda municipal, né? Porque é um órgão facultativo, né? Eu não quero mais segurança pública municipal, eu extingo a guarda municipal. Mas, enfim, em 2014, tá, eu já tinha defendido, na minha dissertação de mestrado, lá em 2011, né, quando eu entrei no mestrado, eu já fiz uma defesa na minha dissertação. Na minha dissertação se chamou A Guarda Municipal e Sua Função Social, né? Eu já defendia esse sistema preventivo, que alguns doutrinadores e alguns pesquisadores já vinham defendendo também, e em 2014 é editada a Lei 13.022, que é o chamado Estatuto das Guardas Municipais, né? Ali, a partir dali, tem uma sedimentação, né, do uso de arma de fogo pelas guardas municipais e toda uma caracterização para que a guarda municipal faça um trabalho de prevenção, né? Ou seja, ela vai atuar antes que o crime aconteça. Eu já vou explicar como isso deve ser feito, né? Eu digo deve ser feito porque, na verdade, o que acontece em alguns municípios são prefeitos que querem substituir ou reforçar o policiamento militar nas suas cidades com as guardas municipais. Não é essa a função da guarda municipal, né? A função da guarda municipal é trabalhar com a prevenção. Veja, então, que a 13.022, o Estatuto das Guardas Municipais, vai trazer essa regulamentação. Fala do armamento, fala da exigência de ter uma corregedoria, exigência de ter uma ouvidoria. Eu costumo brincar com meus alunos na faculdade, doutor Saulo, que eu faço como provocação, né? Que às vezes eu tenho alguns alunos que são policiais militares, né? Aqui no Rio Grande do Sul, as polícias civis já é exigido nível superior, então dificilmente tem um policial civil dentro dos bancos acadêmicos, né? Mas eu brinco com eles que a Guarda Municipal é o agente de segurança pública mais bem treinado e mais bem preparado do país. E eu faço como provocação, que na prática não é verdade, mas na teoria, digamos assim, na legislação, sim, né? Eu faço essa provocação, inclusive, com meu filho, né? Meu filho é delegado federal, eu digo, olha, tu é delegado federal, mas eu vou te dizer, o guarda municipal é mais bem preparado que vocês, né? E ele fica bravo comigo. E eu vou explicar por quê, né? Porque o que acontece? A Guarda Municipal, pelo Estatuto de Desarmamento, pela Lei 10.826 de 2004 e pelo decreto regulamentador, tá? Ela exige que o guarda municipal, além de fazer um curso de formação, como as demais polícias têm que fazer também, um curso que normalmente demora de 3 a 6 meses, dependendo de cada instituição, né? Ele também é obrigado, para poder
portar arma e se manter na atividade, fazer um estágio de qualificação, uma requalificação anual de 80 horas e, a cada 2 anos, fazer um exame psicotécnico para poder continuar atuando e portando arma de fogo. Nenhum outro órgão policial, nenhuma outra polícia no Brasil tem tamanha exigência para poder ter um exercício da atividade de segurança pública. Claro, como as guardas municipais, em tese, são novas, estão aparecendo muito recentemente, nos últimos anos, a maioria delas ainda não está seguindo à risca essas exigências. Quem fiscaliza a Guarda Municipal é a Polícia Federal. Ela é que autoriza o porte de arma de fogo, quem concede o porte de arma de fogo é o prefeito, ou o secretário de segurança, se tiver essa delegação do prefeito, né? Então, a Polícia Federal hoje está fazendo muita vista grossa, porque os municípios que estão criando guardas, ou que já têm alguma dificuldade para implementar não só o curso de formação, algumas guardas já existiam antes da 13.022 e antes da Constituição de 88, então estão sendo formadas ainda, e também fazer esse curso anual de requalificação e o teste psicotécnico. O teste psicotécnico a cada 2 anos, sim, a Polícia Federal tem sido muito rigorosa, porque trata-se da concessão de porte de arma de fogo, que é uma coisa que coloca em risco a vida da pessoa, então tem que estar, sim, bem preparada. Bom, dito isso, eu vou entrar depois na questão de número de habitantes também, mas como é que a Guarda Municipal, então vamos pensar agora, bom, Wilson falou agora que a Guarda Municipal não deve fazer repressão, aliás, a lei não diz que ela deva fazer, inclusive a 13.022 vai nos dizer o seguinte, que ela faz todo um trabalho de prevenção e pode auxiliar as demais polícias nos demais trabalhos das demais polícias. Por exemplo, aqui em Gravataí, nós temos um grupamento de cães, né, que são treinados para farejar drogas. Então, seguidamente, a Polícia Civil, não só daqui do município de Gravataí, mas de outros municípios vizinhos e limítrofes, aqui da região metropolitana, solicitam que a nossa Guarda Municipal vá a um mandado de busca e apreensão para fazer a busca de drogas, né? Então, a gente faz esse trabalho auxiliar aqui, que a Lei 13.022 permite, auxiliar as demais órgãos de segurança pública. Tá? Bom, mas como é que o guarda vai... Bom, vamos pensar em prevenção agora. O guarda municipal, na 13.022, e já antes, algumas já vinham fazendo, ele deve realizar um trabalho muito mais voltado de forma comunitária, né? A gente fala de policiamento comunitário, resolução de litígios, de distúrbios sociais. Eu uso em sala de aula, muitas vezes, 2 exemplos bem básicos, e que são simples, que eu criei da minha própria cabeça. Às vezes a gente ouve falar assim, de uma briga de vizinhos, um foi lá e deu uma facada no outro, ou brigaram, foram a vias de fato, teve lesão corporal, às vezes por uma questão de divisa de terreno, ou por um motivo qualquer fútil, né? Imagine-se, então, que no primeiro evento litigioso, a Guarda Municipal é chamada. Ela, com toda, entre aspas, né, a autoridade que ela tem, né, ela vai chegar lá para conter aquele litígio, né? Ou seja, o crime não aconteceu, né? Eles estão só brigando, discutindo. Foi chamada a polícia. As polícias militares dificilmente vão nessas situações. A polícia militar normalmente ela chega quando tem uma questão de um grande roubo, um assalto a mão armada, e a polícia militar vai. Mas nesses casos elas não vão. Dificilmente elas vão para esse tipo de atendimento de ocorrência. Agora, o guarda municipal chegando lá, ele pode conversar com os 2 vizinhos e dizer assim, não, a cerca, vocês estão discutindo é para cá ou para cá, vamos botar a cerca aqui no meio, então, essa parte fica para ti, essa parte fica para o outro, né? Estou falando, muitas vezes, uma área de invasão, né? E naquele momento se estabelece um apaziguamento daquele momento, né? E que se isso não ocorresse, aquela briga se estenderia por dias, por semana, por meses, até que num momento extremo, num ápice, um vizinho daria uma facada no outro, né? Ou entraria em briga, né? Uma situação hipotética. Então, o que o guarda municipal, quando ele chega lá e resolve esse problema, esse conflito, ele está fazendo policiamento preventivo. Está prevenindo que um crime futuro viesse ou pudesse vir a ocorrer. Tá?
Outro caso que eu uso, outro exemplo que eu uso muito é assim, existem moradores de ruas, muitos moradores de ruas em alguns municípios, né? Às vezes um morador de rua se instala na porta de um prédio, né, de um edifício, e fica incomodando, fica bebendo, fazendo sujeira, e o síndico, os moradores começam a se irritar com aquele morador de rua, aí chama a prefeitura não vem, e até que um dia o síndico vai lá, desce e sai em vias de fato, e o morador de rua dá uma facada no síndico. Se o guarda municipal for chamado, nesse momento em que há um incômodo, o que ele deve fazer? Ele deve pegar, retirar aquele morador de rua, aquele mendigo, levar para um abrigo do município e dar condições para que ele possa ter um primeiro momento, uma moradia, buscar um benefício social junto ao INSS, né, o LOAS, que a gente chama, né, o benefício de prestação continuada, dar todo um encaminhamento para aquele morador de rua que estava desassistido e que poderia, criei uma situação hipotética aqui, num momento futuro, ter um litígio com algum morador do prédio. Então, quando o guarda municipal faz isso, faz esse tipo de atendimento, e eles fazem, tem feito muitas vezes, ele está fazendo um trabalho de prevenção, né? Ou seja, eu não estou atacando o crime quando ele acontece. Claro que se a guarda não foi chamada antes, no caso, um exemplo esse do prédio, que tem um morador de rua, né? Se ele não for chamado antes, pode acontecer de quando ele seja chamado quando já houve a facada, né? Quando já houve a briga, quando já entraram em vias de fato, né? Mas a ideia preconizada pela Lei 13.022, né? E que hoje vem ganhando muito, vem se sedimentando, é o guarda municipal fazer esse trabalho preventivo, um trabalho comunitário, né, onde se estabelecem postos da guarda municipal em áreas de grande vulnerabilidade social. Então, aquele guarda que está ali fazendo aquele patrulhamento, né, na rua, caminhando, conversando com a comunidade, né? E isso é muito comum, né? Principalmente em municípios de regiões metropolitanas, né? Guardas municipais das áreas mais longe da área central, fazendo o trabalho de policiamento comunitário. Ou seja, ele cria uma relação de proximidade com os munícipes, né? E ele começa a entender os problemas que tem naquela região, muitas vezes deflagrada pelo tráfico, né? Ele começa a entender o que acontece e ele traz esses problemas para dentro, para o órgão de segurança, né? Normalmente uma secretaria de segurança do município, e essa secretaria leva para as demais secretarias o que pode ser feito, principalmente nas áreas de assistência social, né? E aí tu começa, tem a teoria das janelas quebradas, alguém já ouviu falar, né? Talvez alguns colegas já ouviram falar, é que nem uma praça, né? Se tu deixar o mato crescer, se tu não arrumar um mobiliário, provavelmente algum traficante se instala ali para vender drogas ou até para usar drogas naquele local. É mais ou menos essa a ideia da teoria das janelas quebradas, né? Então, a segurança pública passa não só, a segurança pública municipal, não só pela constituição de uma guarda municipal, mas também, falando nas praças aqui, em tu manter o município, digamos assim, habitável de forma adequada, como manter a iluminação, né? Porque se tu mantém num determinado bairro falta de iluminação, tu vai ter tráfego naquele local, tu vai ter assalto naquele local, né? Então, manter uma boa iluminação, manter as praças bem limpas e mobiliadas para que sejam usadas pela comunidade e não usadas pelo tráfico. Tudo isso são trabalhos que, na verdade, às vezes a gente pensa, não, isso é o trabalho do prefeito que está arrumando as praças. Mas, na verdade, ele faz isso, às vezes, sem saber que está fazendo uma prevenção na área de segurança pública. Então, voltando, lá no início, Saulo, você referiu assim, a auxiliar as demais polícias. Esse é um trabalho, auxiliar as polícias, digamos assim, muito secundário das guardas municipais, né? Porque quando ele vai auxiliar as demais polícias, ele está fazendo a repressão, né? Ou seja, eu estou auxiliando a polícia civil ou a polícia militar a reprimir um determinado delito, né? O trabalho maior que a guarda deve fazer é na prevenção, o trabalho comunitário, estar lá na ponta, na comunidade, ter contato com as pessoas dos bairros e saber aqueles problemas e resolver os problemas sociais, os litígios
que envolvem que acontecem em determinados bairros, determinadas localidades do município. Bom, isso é a questão do trabalho efetivamente, né? Então, o que a gente sempre tem que cuidar, nós, enquanto procuradores municipais, é evitar, né, porque eu tenho percebido, desde que eu comecei a me debruçar sobre guardas municipais, que alguns municípios, alguns prefeitos, eles têm usado as guardas municipais como uma espécie de palanque, dizendo assim, no meu município eu tenho segurança porque eu tenho uma guarda municipal que faz um policiamento, digamos, no meu município, e bota a guarda municipal para fazer repressão, para fazer a mesma coisa que a polícia militar faz. Para fazer mais do mesmo, eu não preciso da guarda municipal, é só aumentar o efetivo das polícias militares, né? Então, a guarda municipal não tem essa função de fazer policiamento. Claro, ela faz policiamento ostensivo, quando eu tenho um guarda circulando a pé ou numa viatura, mas esse trabalho de policiamento ostensivo, que fazem também as polícias militares, é com um foco na prevenção e não na repressão, né? Então, a gente tem que cuidar isso, né? Quando um prefeito quer criar uma guarda municipal ou quer potencializar a sua guarda para fazer policiamento repressivo, né? Isso não funciona, né? Não dá resultado prático, né? E o município acaba gastando mais para fazer mais do mesmo que nós já temos aí, né? Que são as polícias repressivas, tanto as polícias militares quanto as polícias civis. Agora eu vou falar, eu acho que eu consegui explanar a questão da função da Guarda Municipal, né? Eu quero fazer algumas outras explanações com relação a como ela deve funcionar, né? Eu tenho enfrentado esse problema também aqui no Rio Grande do Sul com alguns gestores que me procuram, alguns municípios, né? A questão do uso do armamento, né? Eu já falei aqui, a questão do uso do armamento, ela é bem fiscalizada pela Polícia Federal, né? Porque envolve um risco de tu armar uma pessoa, né? E se ela não for bem treinada e bem preparada, colocar a arma na mão de alguém é uma coisa muito delicada. A pessoa tem que ter preparo, não só preparo técnico, mas preparo psíquico para portar uma arma de fogo, né? Então, a Polícia Federal tem controlado isso muito bem. Mas eu tenho eu tenho, né, algumas restrições na Lei 10.826 com relação ao porte de arma de fogo conforme o número de habitantes, tá? Ali, na Lei 10.826, vai me dizer o seguinte: até 50 mil habitantes, a Guarda Municipal não pode estar armada. De 50 mil a 500 mil, e em capitais, aliás, de 50 a 500 mil, só pode usar arma de fogo em serviço. E acima de 500 mil em capitais, pode usar arma de fogo em serviço e fora do serviço, tá? Esses são 3 incisos que estão lá no artigo 6º, se não me engano. Eles foram declarados inconstitucionais há uns 3 anos atrás, se não me engano, pelo ministro Alexandre de Moraes, com uma pauta que eu já dizia, eu já falava há muito tempo, né? Todo guarda municipal, ele é treinado da mesma forma, a exigência de treinamento, tá, é a mesma, tá? Eu tenho lá uma diretriz na Matriz Curricular Nacional para as Guardas Municipais, estabelecida pelo Ministério da Justiça, que fala de um mínimo de 476 horas, né, de treinamento, tá? 476 a 500 e pouco, dependendo da uma situação lá de armamento. Então, eu tenho que fazer esse treinamento para todas as guardas municipais, independentemente se o município tem 5 mil habitantes ou 1 milhão de habitantes. Então, o ministro Alexandre de Moraes disse que é inconstitucional fazer essa distinção e que todo guarda municipal pode portar arma de fogo em serviço e fora de serviço, tá? Então, isso está superado lá no Estatuto de Desarmamento com relação ao uso de armas, até porque a Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto das Guardas Municipais, não estabeleceu limite algum, só disse que, muito antes pelo contrário, ela fala que a Guarda Municipal é uma instituição civil e armada, tá? Uma outra coisa importante que eu quero trazer aqui para os colegas, procuradores municipais, é a questão do treinamento. A 13.022, tá? Ela, quando ela veio disciplinar o funcionamento das guardas,
ela afastou por completo qualquer vínculo com as polícias militares. Então, a Guarda Municipal não pode usar nomenclaturas das polícias militares, como, por exemplo, usar uma nomenclatura de sargento ou de tenente, né? Não pode, isso é o mais importante, porque as polícias militares viraram assim, na verdade, as guardas municipais passaram a ser uma pedra no sapato das polícias militares, né? Eles já tentaram, por 2 oportunidades, declarar inconstitucional a Lei 13.022, né? E não conseguiram, né? Então, a Guarda Municipal, isso é uma coisa muito importante, não pode ser treinada por instituição militar, nem pelo Exército, nem pelas polícias militares. Isso é uma característica muito forte. É uma polícia, é um órgão que faz policiamento estritamente civil. Deve ser civil e deve ser treinada por civis. Tá? Hoje, as guardas municipais, então, só podem ser treinadas se elas tiverem uma estrutura própria de ensino dentro delas, ou seja, eu crio a Guarda Municipal e crio um órgão de ensino, né? Isso passa por uma avaliação da Polícia Federal, ou ser treinadas pelas polícias civis ou federais, né? Mas isso é uma coisa muito difícil, acontece pouco, porque as polícias civis e a Polícia Federal não têm interesse em ficar fazendo treinamento para a Guarda Municipal, né? Ou então por uma escola de atividade policial, uma escola que seja instituída especificamente para dar treinamento típico de atividade policial. Então, isso é uma coisa que os procuradores têm que cuidar quando vai chegar um parecer lá. Precisamos contratar uma escola para dar um curso de requalificação ou formar nossos guardas. Não pode ser a Polícia Militar, tem que ser as demais órgãos das demais polícias, né? Ou então tem que ser uma escola estritamente de atividade policial. Tá? Isso era uma coisa importante também. Outra coisa importante para se falar é que a Guarda Municipal, ela também virou alvo dos agentes de trânsito, né? Os agentes de trânsito, a Associação Nacional dos Agentes de Trânsito também entraram com uma ADIM contra a lei dos guardas, né? Porque, na verdade, um dos dispositivos da 13.022 é a possibilidade dos guardas municipais realizarem serviços de trânsito. Então, muitas vezes, o município não precisa ter um órgão fiscalizador de trânsito e uma guarda municipal. Ele pode ser só a guarda municipal e ela fazer tanto o policiamento preventivo quanto o serviço de trânsito, né? E a experiência que eu tenho vivenciado tem mostrado que elas fazem melhor esse serviço do que os próprios agentes de trânsito, né? Porque o agente de trânsito, normalmente ele é treinado com um impulso muito grande de trazer arrecadação, de sair autuando de qualquer forma, né? De qualquer jeito, né? Como um instrumento de arrecadação do município. Então, ele acaba... o Código de Trânsito diz que antes de autuar, dependendo da situação, você pode dar uma advertência verbal. O motorista, por exemplo, estacionou num local em que é proibido estacionar, né? Claro que o agente de trânsito pode chegar ali e autuar na hora, mas ele também pode chegar no motorista e dizer assim: olha, o senhor está estacionado no local indevido, o senhor retira o carro, senão eu vou lhe multar. Normalmente eles não fazem isso, ele já sai autuando, né? E o guarda municipal, como ele é treinado, normalmente ele é treinado sob esse foco de um trabalho social, de um trabalho de civilizatório da sociedade, ele normalmente faz melhor o serviço de trânsito do que os agentes de trânsito. Doutor Saulo, o senhor vai me avisando a hora que eu tenho que parar, porque se eu falar de guarda, está sem áudio. Isso. Estamos aí chegando já próximo do final. Eu tô vendo. Mais 5 minutinhos aí para o senhor finalizar. Né? Tá. Então, se deixar para falar de guarda municipal, segurança pública, eu falo o dia inteiro. Então, era isso. Com relação à quantidade de habitantes, para cortar arma de fogo, não há mais restrição. Então, a gente olha lá, vai lá para 2026, ainda está lá só, está indicado assim, imadinho, né? Mas os dispositivos aparecem lá para quem acessa a legislação pelo site do Planalto. Então, não há mais essa questão da limitação, né? A questão do treinamento, que não pode ser por órgãos militares. Uma ressalva aqui, né? Eu não posso contratar o órgão militar para dar o curso, mas o órgão civil que vai dar o curso, seja ele público ou privado, se for uma escola de atividade policial, ele pode ter, sim, em seus quadros, um policial militar, né? Até, às vezes, é importante que se tenha um policial militar que traz a vivência das ruas, né?
O que não pode ser a instituição ser militar para fazer o treinamento. É isso que os colegas procuradores têm que ter o cuidado. Uma outra situação que eu só vou abarcar aqui é a questão da forma de tratamento, né? Vocês vão ouvir muitas vezes, e quando chegar isso, vocês, não, mas guarda municipal não é polícia, né? Por que se diz isso, né? Porque eu tenho lá no 144, no caput, a expressão assim: a segurança pública será exercida pelos seguintes órgãos, 2 pontos, aí vem a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros, né? E Polícia Ferroviária Federal. Então, esses são órgãos policiais. Depois dos incisos, vem os parágrafos. E aí, lá no parágrafo 8º, a gente vai dizer: os municípios poderão constituir guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações, né? Então, muito se diz por aí que a Guarda Municipal não é polícia por não ser órgão policial. Eu sempre digo, se o constituinte originário não quisesse que a Guarda Municipal fosse polícia, não colocaria dentro do capítulo que trata de segurança pública. Então, eu sempre digo, Guarda Municipal pode não ser órgão policial, mas é agente de segurança pública que faz policiamento. E esse policiamento é um policiamento preventivo, conforme a Lei 13.022. Né? Então, há algumas PECs que estão tentando... e tem as polícias penais também lá nos incisos, né? Que são os agentes de carcerários que foram alçados a órgão policial também, são as polícias penais. Há algumas PECs, né, tramitando para tirar a Guarda Municipal do parágrafo 8º e inserir lá como um dos incisos do caput, né? Inclusive, a própria PEC 32, que é um veneno que nós combatemos aqui, eu, como diretor legislativo suplente da NPM, venho ajudando lá o Alessandro nessa questão, é a PEC 32, né, que demoniza o serviço público. Dentro da PEC 32, tem um aditivo, uma emenda, para jogar as guardas municipais lá para o caput. Só que eu venho dizendo para os guardas, olha, é bom estar lá no caput, mas a PEC 32 é um horror. Então, é melhor que nem passe, né? Como todos nós não queremos aqui que passe, né? Mas, enfim, existem alguns projetos de emenda à Constituição, fora essa que está dentro da 32, que leva a Guarda Municipal lá, mas a ideia que tem de levar a Guarda lá para o caput é para desmistificar essa questão de que Guarda Municipal não é polícia. Na verdade, eu sempre digo, ela não é órgão policial, mas ele é, sim, agente de segurança pública que faz policiamento e faz policiamento preventivo. Doutor Saulo, eu vou encerrar, porque se deixar eu vou falando. Eu sei que o nosso tempo é apertado. O senhor está sem áudio. Perfeito, doutor Wilson. A sua palestra foi excelente. A gente teve a oportunidade de verificar que o senhor abordou diversos aspectos, né, tanto os aspectos constitucionais quanto os aspectos legais, abordou aí a questão da prevenção, que é muito importante, tratou também sobre essa questão da conceituação jurídica das guardas municipais perante a Constituição Federal, se são ou não órgãos de controle, e eu lhe pergunto, doutor Wilson, o que é que o senhor entende pela possibilidade de uma interpretação aí mais ampliada do artigo da Constituição, precisamente o artigo 144, parágrafo 8º, que fala que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. A gente verifica, por exemplo, que uma praça é um patrimônio público municipal e é um espaço destinado aí à convivência das pessoas e dos cidadãos da nossa sociedade, dos municípios, porque a gente não vive no país, a gente vive no município, é onde tudo acontece são os municípios. E me pergunto o que é que o senhor entende por essa possibilidade de guardas municipais em praças ou espaços públicos municipais para ir tutelar esse patrimônio e também ocupar espaços e dar uma sensação de segurança e até mesmo proteger a população. É uma boa pergunta, doutor Saulo, porque é sempre uma das grandes questões que se tinha, uma grande problemática que se tinha antes de 2014, né, era de que o guarda municipal era um servidor
que deveria só cuidar do patrimônio público, das praças, do prédio da prefeitura, das escolas, né? Porque o que eu tenho lá, bem como o colega pontuou, bens, serviços e instalações. Quando eu falo em bens e instalações, eu estou falando de cuidar de patrimônio, né? O patrimônio público, a praça, ou até o próprio patrimônio do município, a prefeitura ou a escola, né? Então, em tese, seria o guardinha que faz a vigilância desses próprios, né? Mas aí surge o problema o que é serviços? Como assim ter proteção de serviços? O que é serviços? Foi aí que a Lei 13.022 veio resolver essa emblemática. É o serviço de toda a ordem. Como eu falei, o guarda que vai lá e tira um bêbado, tira um morador de rua, isso é um serviço social. O guarda que fica lá cuidando da praça para que não se instale um traficante lá, isso é serviço, né? E a 13.022 veio solucionar isso. O que é esse serviço? Então, é serviço de toda a ordem de natureza preventiva, né? Então, eu penso, e na minha concepção, as guardas devem ser alçadas no caput de 144 para desmistificar essa problemática que se traz com relação mas a guarda não é polícia. Não, ele faz policiamento, ele é polícia, ele só não é órgão policial. Daí é uma questão de semântica, né? De interpretação. O que é órgão policial? Né? Então, eu tenho defendido a necessidade de alçar os guardas municipais para o caput de 144 para desmistificar isso que hoje as guardas já fazem, que é um trabalho de policiamento preventivo. Então, essa é a minha interpretação, é a interpretação que os doutrinadores têm dado. Alguns doutrinadores vêm com restrição isso, porque acredita-se que eu estou criando um Estado policialesco, né? Um Estado com mais uma polícia. Mas, na verdade, o que a gente tem que distinguir é que essa mais uma polícia não é para fazer mais do mesmo, é para fazer prevenção. É isso que a gente tem que entender. Então, sendo objetivo na sua pergunta, sim, eu acho que a Guarda Municipal é polícia, faz policiamento, e isso está muito alicerçado na questão dos serviços, né? Onde está ali, bens, serviços e instalações. Bens e instalações, ok, vou proteger o prédio, vou proteger a escola e vou proteger a praça, por exemplo, fazer policiamento na praça. Mas quando eu falo em serviço, eu aumento esse leque de interpretativo para dizer que ela faz esse trabalho preventivo. Está sem áudio. Perfeito, doutor Wilson. Então, assim, estamos brindados aqui com esse tema tão importante, né? Esse ponto especificamente sobre a execução na prática das polícias municipais, chamadas guardas municipais, está previsto na Constituição, é que me deixou aí com alguma dúvida aí como isso poderia ser classificado no âmbito da legitimidade ou não, da constitucionalidade ou não, da legalidade ou não. Porque a gente verifica, conforme o posicionamento político do gestor que está no comando da cidade, que pode haver uma exasperação ou não do comportamento desse guarda. E aí eu sinto, analisando a Constituição, que poderia haver uma capitulação, uma possibilidade de encaixe nesse artigo 8º do artigo 144, e aí você verificar guardas municipais ocupando espaços para realizar justamente esse sentimento e preencher esse sentimento de segurança da população. De minha parte, que eu não sou palestrante, mas eu não vejo nenhum problema, até porque o artigo 144 resguarda que a segurança pública é dever de todos, portanto, aí também está incluído os municípios, né, estão incluídos os municípios, e se há uma característica peculiar do município em fazer isso, por parte do seu gestor, problema não há. E aí as procuradorias, no caso, já que essa palestra se destina aí aos procuradores, poderiam, se for o caso, emitir pareceres no sentido da legitimidade ou não, mas eu entendo que se é sim legítimo essa possibilidade de espaços públicos municipais serem monitorados e fiscalizados e defendidos, protegidos por guardas municipais. Eu quero só complementar aqui, como a palestra destinada para procuradores municipais,
Eu quero me colocar à disposição de todos os colegas do Brasil inteiro que forem demandados com alguma situação dessa natureza. Eu me coloco à disposição para ajudar. Eu tenho sido um colaborador muito grande nessa área de segurança pública municipal. Então, se algum colega tiver algum problema no seu município para instituir, para resolver uma demanda de guarda, pode me procurar. É fácil de me localizar ali nos nossos grupos da NTM, né? Pelo e-mail. Então, pode me procurar, que não tem problema nenhum, eu auxilio aí tranquilamente qualquer colega que precisar de algum auxílio. Perfeito, doutor Wilson. Então, eu acho que é isso. Cumprimos plenamente o espaço que lhe foi destinado, o senhor expôs muito bem o tema da parte da NPM, e eu, como moderador designado por Gustavo e pela nossa querida Thaís, nosso querido Gustavo, agradeço muito a sua colaboração, a sua explanação, e encerro aqui o nosso debate e essa palestra de hoje, tratando precisamente sobre segurança pública e participação dos municípios. Muito obrigado, doutor Wilson. Obrigado. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Forte abraço. Até mais.